Resumo da semana da novela Sortilégio, do dia 10 a 14 de julho. Segunda, 10 de julho. Bruno exige que Ulisses lhe conte tudo sobre a mãe e a irmã gêmea de Maria José. Alessandro pergunta a Maura qual sua relação com a mãe de Maria José. Maura se aproxima de Maria José. Maura tenta convencer Alessandro que Helena a procurou para tentar se aproximar de Maria José e Paula. Muito doente, o sogro de Helena diz a Jorge que fez um novo testamento e terá que mantê-lo vivo até que sua neta volte. Raquel está em crise de abstinência por causa do álcool e diz a Vitória que quer se livrar da filha. Fernando diz a Vitória que não sabe mais o que fazer com Kátia e afirma que ela continua seu relacionamento com Bruno. Alessandro diz a Maria José que sua mãe quer vê-la, mas a aconselha a não encontrar com ela depois de tantos anos de abandono. Maria José diz que só gostaria que lhe dissesse por que as abandonou. Desconfiado que Helena e Maura fizeram um acordo, Ulisses ameaça contar tudo a Porfírio se for tirada da jogada. Jorge dá uma injeção para que Porfírio passe a maior parte do tempo dormindo para que não atrapalhe seus planos. Maura se aproxima de Maria José com a desculpa que quer ajudá-la a organizar seu casamento e diz que Alessandro lhe pediu que encontrasse uma casa para eles. Vitória ouve a conversa e entristece ao saber que Alessandro e Maria José pretendem deixar a mansão. Maria José explica que eles não suportam a presença de Bruno. Fernando previne Alessandro e diz que nem Maura nem Bruno vão sossegar enquanto não os separar de Maria José. Jorge e Helena contam a Maura os planos que tem para Maria José e dizem que assim ela terá um caminho livre para conquistar Alessandro. Terça, 11 de julho. Vitória termina com Fernando. Jorge comunica a Porfírio que Sandra chegará em 2 dias. Vitória diz a Raquel que sua filha está melhorando e que Roberto a visita diariamente. Raquel, furiosa, diz que odeia Roberto por ter tido um caso com Ulisses. Fernando continua inconformado por ter perdido o amor de Vitória. Alessandro pede a ele que tente entender as razões dela. Herman comunica a Alessandro que o delegado lhe fez muitas perguntas sobre o suposto assalto sofrido por Roberto e pede a ele que se desfaça da faca para não ter problemas com a polícia. Maruá diz a Maria José que encontrou uma casa belíssima e a convida para conhecê-la. Alessandro e Ezequiel são surpreendidos pela polícia quando tentavam se desfazer da faca e são levados para a delegacia. Maria José é sequestrada e Jorge lhe aplica um sedativo. Raquel pede ajuda a Alessandro. Maura informa Vitória sobre o sequestro de Maria José. Bruno pede à mãe que não chame a polícia e promete que vai resolver o problema. Maura, chorando, pede a Bruno que não fale com Vitória, Alessandro e nem com a polícia. Vitória critica Felipa por ter permitido que Maria José saísse sozinha e ela explica que Maura insistiu para que a acompanhasse. Alessandro não quer que Roberto conte a verdade, mas ele e o advogado acham mais prudente. Histérica, Raquel pede ajuda a Alessandro e diz que não quer acabar com seus dias atrás das grades. Alessandro se desespera ao saber que Maria José foi sequestrada e culpa Maura pelo que aconteceu.
Erma pede a ele que se tranquilize e tente entender Maura, porque sua irmã está com leucemia. Jorge diz a Helena que quando Maria José acordar, não se lembrará de nada sobre seu passado. Por isso, tem que lhe dizer que se chama Sandra. Bruno diz a Jorge que Alessandro contratou uma empresa especializada em sequestros e que eles estão esperando um contato dos sequestradores. Quarta, 12 de julho. Maria José acorda confusa. Fernando consola a Vitória. Erma diz a Vitória que Alessandro precisa reagir, pois há assuntos da empresa que só ele pode resolver. Pedro está inconsolável pelo sequestro da filha. Ernesto aparece no mercado. Diz a Gabriel que se interessa por suas esculturas, mas precisa que lhe mande algumas obras para seu escritório. Alessandro recebe uma ligação de Jorge, o suposto sequestrador, e ele pede 5 milhões pelo resgate de Maria José. Alessandro exige falar com Maria José e a ligação é cortada. A empresa contratada por Alessandro para investigar o sequestro informa que as pessoas que levaram Maria José ou não pertencem a nenhuma quadrilha ou a vítima está morta. Maria José acorda confusa e sem reconhecer ninguém. Helena diz que ela se chama Sandra e que esteve muito doente. Bruno pergunta a Jorge quando pode visitar Maria José. Jorge diz a Maria José que na Espanha se prostituiu e se drogou ao ponto de ficar vários dias em coma e agora não se lembra de nada. Eles diz também que irão até a casa de seu avô e terá que se comportar de maneira decente para não decepcioná-lo. Maria José conhece seu suposto avô paterno. Helena promete a Bruno que vai falar bem dele para Maria José, mas é conveniente que não use seu nome porque Kátia falou muito dele e poderia levantar suspeitas. Bruno diz que se apresentará com o nome de Damião. Bruno avisa a mãe que vai viajar. Helena diz a Maria José que seu noivo se chama Damião. Jorge diz a Helena que pensou em assassinar Ulisses, mas decidiu deixá-lo em coma porque ele ainda pode ser útil. Roberto comenta com Alessandro que estranhou quando Bruno lhe disse que Ulisses está na Argentina, pois sua namorada mora em Madrid. Fernando diz a Alessandro que seu tio o convidou para uma festa que seu amigo Portifírio vai dar uma homenagem à neta Sandra. Alessandro pede para ir junto e diz que apenas quer vê-la para imaginar que está perto de Maria José. Bruno chega com Maria José, diz que a conheceu em Madrid e que foram amantes. Maura tenta convencer Alessandro de que Maria José pode estar morta. Quinta, 13 de julho. Fernando comenta com Vitória as suspeitas de Alessandro. Emiliano diz a Helena que seu sobrinho confirmou presença na festa e que virá com seu amigo Alessandro Lombardo. Herman comunica a Vitória, Alessandro e Fernando que Maria José está em coma devido a uma overdose e afirma que deve ter sido dopada pelos sequestradores. Maria José, chorosa, diz a Helena que vai contar a verdade para seu avô e que se sente perdida por não lembrar nada sobre seu passado. Helena conta a Jorge que Fernando e Alessandro estarão na festa e que é perigoso que reconheçam Maria José. Ele insiste com Helena para que conte a verdade a Portifírio sobre as gêmeas. Fernando comenta com Vitória as suspeitas de Alessandro
e ela se nega a acreditar. Alessandro pede ao sogro que lhe conte tudo sobre sua filha, Sandra, e sua esposa. Erma mostra a Alessandro as costas de Maria José e ele percebe a falta da cicatriz. Alessandro desconfia de Bruno. Herman comenta com Alessandro que, além da falta da cicatriz, o corpo apresenta marcas de tatuagens que foram removidas com laser. Alessandro imediatamente conclui que quem está em coma é Sandra, a irmã gêmea de Maria José. Bruno tenta beijar Maria José e se irrita quando ela o despreza. Alessandro conta para Vitória, Fernando e Pedro sobre Sandra e diz que tudo indica que fizeram algo para deixar Maria José desmemoriada. Alessandro desconfia que Bruno está envolvido no sequestro, mas Vitória defende o filho. Jorge avisa Bruno que não poderá ir à festa de Portifólio, porque Fernando e Alessandro estarão presentes. Alessandro decide viver um tempo no interior para descobrir se Bruno está envolvido no sequestro. Sexta, 14 de julho. Alessandro decide viver perto de Maria José. Diante das ameaças de Bruno em contar tudo sobre Maria José, Jorge diz a Helena que precisa convencer a filha a aceitar Bruno para evitar mais problemas. Maria José diz a Helena que seu avô sugeriu que se case com Fernando. Arthur diz a Alessandro que viu Bruno com uma mulher que juraria ser Maria José. Alessandro diz a Vitória que estava certo em suas suspeitas e que Bruno está atrás de Maria José. Paula diz a Alessandro ter certeza que Maura é cúmplice de Bruno. Paula e Alessandro se emocionam ao encontrarem Maria José. Alessandro encontra Maria José e descobre que ela não lembra nada sobre seu passado. Ele decide viver perto de Maria José para recuperá-la a qualquer custo. Alessandro propõe a Paula para ela ir passar alguns dias em Toluca, para estar perto de Maria José. Helena diz que Maria José deve ter uma abordagem mais íntima com o Bruno para conhecê-lo melhor. Alessandro, por meio do motorista, descobre que Bruno está envolvido no sequestro de Maria José e também se hospeda em Toluca. Ele conta para sua mãe e pede que ela invente uma desculpa para Bruno voltar a Merida. Alessandro vigia Maria José. Ele está disposto a fazer todo o possível para ela recuperar a memória. Paula inventa uma crise de asma para se aproximar de sua irmã. Ela finge estar com medo para que a irmã a acompanhe até a cabana. Alessandro e Maria José se olham emocionados.